bem-vindos a mais um Physiork Podcast e hoje nós traremos um assunto indispensável para qualquer profissional da saúde e do movimento, com uma das maiores referências da fisioterapia dentro do Brasil, com um currículo invejável, que a Sil vai estar aqui com a gente hoje para falar sobre esportes overhead e as suas lesões. Sil, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ramiro, uma oportunidade única poder estar aqui contigo, adorando esse espaço, parabéns, muito obrigada pela oportunidade. Nós que ficamos muito agradecidos por você ter aceitado o convite. A ideia é sempre trazer pessoas que realmente agreguem tanto um valor de conhecimento, mas principalmente experiências e poder compartilhar com a gente a tua trajetória, que com certeza vai inspira muita gente. Que bom. Principalmente os nossos seguidores e as pessoas que nos acompanham. Sil, 40 anos na linha de frente da fisioterapia, com certeza pegou lá atrás a parte difícil da fisioterapia esportiva, não esse mar de rosas que é hoje. Acredito que teve que batalhar muito. O que não mudou desde que tu começou? A gente teve aí uma mudança muito grande, equipamentos, ferramentas, recente, agora há pouco a gente estava falando sobre o forno de beer, né? Exato. Sobre tecnologias que saíram, mas o que tu considera que desde o momento que tu falou, vou trabalhar com fisioterapia esportiva e até hoje faz parte da tua prática profissional, faz parte da tua rotina, dos teus atendimentos? O que não mudou é a importância do atleta. É a mente do atleta, é tu servir ao atleta. E o que me levou à fisioterapia esportiva, acho que vale contextualizar, em 1984 não tinha fisioterapia esportiva. O nosso concorrente era um massagista, né? Então, eu faço parte de um grupo de fisioterapeutas no Brasil que criou essa especialidade. Mas o atleta segue igual. O atleta é aquela pessoa que não nos diz, nós não dizemos para ele quando é que ele fica bom, é ele que diz para quando é que ele fica bom, né? Eu preciso estar bom amanhã de manhã para jogar. O atleta é aquele que chora quando perde e a primeira pessoa que está do lado é o fisioterapeuta. Ser fisioterapeuta de atleta, eu digo sempre que o esporte ele salva a pessoa. E ele me salvou. Eu não me encaixei na fisioterapia de outro jeito. E mesmo não tendo essa especialidade, o esporte me salvou, porque eu queria ser fisioterapeuta, mas não estava dando conta de ser fisioterapeuta da neurologia, né? Mas encontrei no esporte aquele ser que precisa de alguém, e precisa muito hoje ainda, e isso não mudou. O atleta é o nosso maior objetivo como fisioterapia esportiva. E o atleta não precisa ser profissional, né, Ramiro? O atleta é aquele que se diz que faz, que caminha todos os dias, que joga uma bolinha, que joga um tênis amador. Enfim, o atleta é aquele que é ativo. É esse que precisa de nós e isso realmente, nesses 40 anos, não mudou nunca. Eu cada vez admiro mais o ser atleta. Até porque a maioria dos nossos pacientes ao longo da vida serão atletas amadores ou de final de semana. Perfeito. E quando tu fala que o atleta não mudou e principalmente a maneira que tu fala, eu vou um pouquinho mais além. O atleta ele mudou. Hoje ele nos dá mais trabalho ainda. Porque hoje, há anos atrás, se desconsiderava muito a questão psicológica. Hoje o fisioterapeuta, ele precisa ser efetivamente o psicólogo. Exato. Porque hoje se levantou muito essa questão da saúde mental do atleta, que era ignorada. Então eu vejo que hoje o fisioterapeuta ele se torna ainda mais importante dentro do atleta. Dentro do atleta. Na realidade, a gente sempre foi o elo de ligação, né? O elo de ligação, a gente foi a ligação entre o atleta mentalmente conturbado e o técnico. Porque quem viaja é o fisioterapeuta. Então é tu que entra no quarto, é tu que entra ali para ver como é que tá, como é que a pessoa tá, se a ansiedade tá demais, e aí tu leva isso para a comissão técnica.
Poucos atletas hoje em dia ainda viajam com psicólogo, né? Poucos atletas. Sim. Eles agora têm, mas quem viaja com eles é o preparador físico, é o fisioterapeuta. Algumas atletas que eu conheço levam um nutricionista, mas são muito poucos. Mas os de frente, né? A comissão de frente é o preparador físico e é o fisioterapeuta. E isso que tu tocou é muito importante. Hoje, o atleta, ele se permite a estar estressado, ele se permite a ter problemas mentais, o que antes era um tabu. Hoje eles falam, cansei, preciso de uma trégua, eu quero, não vou nesse campeonato, e isso é bem recebido. É bem recebido. Antes não era. Antes era banido, né? Do esporte, era banido da comissão. Isso é muito bom, poder conversar sobre saúde mental, né? Dentro da tua prática, pegou uma época que pouco se falava, uma época que se fala muito. A mentalidade do atleta, aquilo que o atleta acredita, o momento psicológico dele faz diferença na hora da reabilitação? Faz total. Eu até, esses dias, fiz uma live falando sobre ansiedade e recuperação musculoesquelética. O atleta que tem... Agora, vamos dizer, as pessoas ativas que têm uma paciência para esperar o tempo biológico, elas vão se recuperar melhor. Aquele que tem a ansiedade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, para se recuperar melhor, eu tenho mais coisa para fazer, de manhã eu vou na Sil, de tarde eu vou no Ramiro, de noite eu vou em outra pessoa. Essa pessoa vai prolongar a sua cura. Tentando ajudar, tentando fazer o melhor, ela acaba interferindo no curso normal da lesão. Então, quanto melhor o atleta, não o jogador, o atleta, ele vai saber se recuperar de uma lesão. Porque ele depende do corpo, né? Ele depende do corpo. E sempre me pergunta se é melhor tratar um atleta profissional ou um amador. É mais fácil. O profissional é mais fácil. O amador quer jogar. Quer jogar, quer churrasco, quer cerveja, exato, quer balada, Mas diferente. Sil, convidaram para um joguinho. Mas, cara, eu acabei de dizer que tu não pode jogar. E tu já quer. Então, tem isso, né? Do não entender o seu corpo, de saber que o tempo biológico é normal para mim, para ti, para todo mundo. Então, a ansiedade leva a um prolongamento da lesão. Que a ansiedade é outra, se fala muito em epidemias atuais, né? Temos a epidemia da obesidade, a epidemia da ansiedade, são coisas que estão afetando muitas pessoas, né? E isso tudo vai, quando a gente fala de saúde, tudo isso vai interferir, tudo isso vai mudar ali o teu padrão. E quando a gente fala de lesão, que está totalmente relacionado à pessoa querer que aquilo aconteça, já demos... Desculpa. Não, desculpa. A ansiedade, quando a pessoa se lesiona e ela é já ansiosa, nós vamos tirá-la do que tira a ansiedade. Como é que eu vou ficar sem jogar o meu tênis? Sil, assim, a minha família depende de eu jogar o tênis para não chegar tão ansioso em casa. É difícil, né? É difícil, mas vamos trabalhando isso e cada vez nos tentando, né, aprender mais, nos especializarmos mais, para que a gente possa entregar o melhor. Eu acho que a gente é clichê falar, mas que a gente tem que estar estudando, buscando sempre aprender, e eu vejo que na área da saúde isso nunca vai parar. Nunca. Porque sempre vai ter alguma coisa nova, sempre vai ter... que nem se fala que uma lesão é muito complexa, né? Que o simples fato de eu estar fazendo um trabalho de reabilitação contigo do entorse de tornozelo, briguei com a minha mulher, me mandou dormir no sofá, não dormi bem. Com que energia, como que o meu corpo vai reagir a uma sessão de fisioterapia? A uma sessão de fisioterapia. Excelente. E tem uma coisa, né? Assim, eu acho que todos nós da área da saúde também temos que nos tratar. Eu preciso saber qual parte é a minha culpa, e a gente jamais pode sair e deixar, é só a ansiedade dele, eu não tenho culpa nenhuma. Não, a gente tem que estar sempre se
reavaliando para saber se tu não está fazendo alguma coisa errada, né? Mas a gente, como profissional, a gente também precisa se tratar, né? Sim, com A certeza. gente também precisa estar em dia com a nossa mente, ter alguma coisa que possa nos evoluir, né? Aproveitando, então, que tu comentou sobre isso, essa pergunta vai lá no final. Casa de ferreiro, espeta de pau? Faz o que prega ou não? Com custo, mais fácil. Não gosto, mais fácil. Não, em termos de saúde mental, sim. Sim. Em termos de exercício físico, faço. Mas não sou assim, essa pessoa assim. Assídua. Ai, que coisa bem boa. Vontade que eu tenho de suar. Vontade que eu tenho de suar. Não, não faço. Eu gosto mais dos livros. Sim. Apesar de amar o esporte, eu realmente amo o esporte, mas não fui atleta para ser fisioterapeuta esportiva. Eu sou fisioterapeuta esportiva porque amo o esporte, a competição, eu adoro a competição. Mas a Silviane competir, nada. É uma ótima torcedora como competidora. Eu sou uma ótima torcedora, sou esposa de atleta, mãe de atleta, mas eu mesma jogo meu beach tênis assim muito tranquilo. Mais fácil, né? Sim, não, o importante é fazer. Não, ninguém consegue ficar 40 anos trabalhando com as mãos, com os braços, com o corpo, sim, sem ter... Senão ele tá cheio de tendinite. Com certeza, com certeza. E a gente também tem que se mostrar bem, né? Com certeza. A gente tem que se mostrar bem, né? Nosso paciente nos merece bem, né? Exato. Silviane Vesani, 40 anos de formada, uma das principais fisioterapeutas esportivas do Brasil, referência... Fui, né? Não, com certeza. E, além disso, como é que foi a tua trajetória? Já falamos um pouquinho do que te levou à fisioterapia esportiva. Eu já foi um pouco o contrário. Eu já entrei na fisioterapia sabendo que eu queria trabalhar com esporte linda. e não estava nem aí pro resto. Eu brinco que eu tenho ainda contato com meus professores da faculdade e eu sempre brinco, foi por causa de vocês que me livraram da UTI que eu tô aqui hoje. Porque realmente eu saí da faculdade sem nunca ter aspirado ninguém. Sim. Porque somos dois. Não dava, ia lá, fazia, precisava virar paciente, eu virava, fazia, mas a parte da pneumo, a parte da UTI não era minha e criança, então nem pensar. Então, acho que cada um é colocado na sua profissão, principalmente aqui na fisioterapia, de uma maneira. E conta um pouco para nós como que foi essa trajetória, como que tu foi parar na fisioterapia, principalmente, fez graduação, como é que foi a especialização, cursos que fez. Ótimo. Com certeza tu participou ali durante a criação, acredito, da SONAF. Sim. Conta para nós como é que foi essa trajetória. Eu sou do interior, vim para Porto Alegre para fazer medicina. No interior? Sou de Camaquã. Camaquã, eu sou de Pelotas. Somos da região sul. Mas eu morava em Santa Maria, vim para Porto Alegre para fazer medicina e não passei na medicina. Tentei um ano, fiz o terceiro ano, não passei naquele ali e passei na fisioterapia. Eu odiei fazer cursinho e disse, eu vou gostar da fisioterapia. Eu vou gostar da fisioterapia, porque eu queria ser da área da saúde e já conhecia Santa Maria, sempre foi um polo de fisioterapia maravilhoso. Se eu quisesse fazer fisioterapia, eu poderia ter feito lá, né? Mas eu queria medicina. E só que me deparei, Ramiro, com uma coisa muito grave. Eu ainda sou, mas eu era gravemente tímida. Gravemente tímida. Eu não falava com ninguém. Eu falava com a minha mãe, meu pai, minhas irmãs e algumas pessoas. Morava sem meus pais aqui. Então, assim, eu estava numa crise de timidez enorme quando eu entrei para a faculdade. E quando eu entrei para a faculdade, o que tinha? Cardio, pneumo e neuro. As três coisas que me deixavam mais tímida, mais deprimida ainda. E o meu coordenador, que é o professor Arnaldo, eu sempre agradeço ele chegou para mim e disse, Silviane, procura outra profissão, porque essa tu não serve. É impossível alguém ser fisioterapeuta sem conseguir se relacionar, né?
E eu digo, não, Pera aí. não é assim, não. Eu vou resolver esse problema, porque eu quero ser fisioterapeuta. E a gente do interior não volta para o interior. Não tem essa chance, entendeu? Não tem isso, vou voltar. Não, vai dar certo. E aí eu comecei terapia. Comecei a me esforçar, comecei a fazer coisas com que a Silviane pudesse, então, interagir, conversar, né? E surgiu uma oportunidade bárbara de um professor dizer: vão pela cidade e encontrem aonde tem fisioterapia, onde vocês podem atuar como fisioterapeutas. E eu fui para Sojipa. E lá eu conheci o Dr. Peroni e o Dr. José Maria Alves. Eram 3 massagistas, os 2, aquele bando de atleta, chegando pós-treino, entorse tornozelo, chação de ombro e tudo. E aí eles já perguntaram, vocês são da onde? Eu sou da fisioterapia e tal. Eu nem sabia o que era fisioterapia direito, né? Querem ficar? Eu quero. Nunca mais eu saí. Nunca mais eu saí. Eu ia todas as noites para Sojipa. E ali eu comecei. E montamos juntos um departamento médico com uma clínica de fisioterapia. Só que isso era 84 e eu me formei em 86. Então, eu não podia assumir, junto com os outros colegas, o Mauro Matos, que é fisioterapeuta Sim. do Inter, a Patrícia Rodrigues, a Cláudia Sestari. Nós éramos um time de fisioterapeutas, estudantes, que íamos ir se formando ao longo. E nós montamos um super departamento de reabilitação e atendíamos 100 atletas por dia. Nossa. 100 atletas por dia. Era assim uma coisa maravilhosa. Não tinha como se apaixonar. Ali foi a minha faculdade. Ali que eu aprendi e é aqui que eu fico, não vou sair mais. E então a Sojipa foi a minha grande faculdade. Eu agradeço demais aonde eu vou, porque era assim, tu estava do lado do departamento do judô e vinha um cara com uma fratura exposta, sabe? Tu tinha, em cima tinha o ginásio do basquete, e vem os caras com o ombro luxado. Reduzia, o médico reduzia. Fora a alegria, sabe? A alegria que o esporte traz, né? A alegria que o esporte. Bom, dali eu fiquei 8 anos e fui fazer um estágio nos Estados Unidos e fiquei um tempo nos Estados Unidos para fazer reabilitação de ombro e joelho. Encontrei outra realidade muito bacana, tinha pipoca de micro-ondas, naquela época não tinha nada aqui, foi muito bom, a gente aprendeu muito. E quando eu voltei, então, eu estava com um nível de inglês melhor. E aí comecei um outro trabalho numa academia de tênis, junto com a Patrícia Rodrigues, que nós fazíamos prevenção de lesões em tenistas. E dali surgiu o convite para ser fisioterapeuta da Copa Davis. E esse convite foi muito legal, porque o técnico da Copa Davis, auxiliar técnico, perguntou assim: Sil, tu conhece algum massagista? O massagista cancelou, não vai poder ir. Eu digo, eu conheço. Eu sou massagista. Tu vai de massagista? Eu vou de massagista. Eu queria entrar na equipe. Eu vou entrar como massoterapeuta e vou mostrar o valor da fisioterapia. E fui, fiz umas aulinhas ali com o seu Zé da Sojipa, como é que eu posso fazer massagem, já tinha visto tantas vezes, né? Não, tu começa assim, tarará. Fui, entrei como massoterapeuta, mas 2 dias depois eu já era fisioterapeuta e fiquei, 8 anos na equipe. Então, assim, a gente tem que querer trilhar. Tem. Não se entra sempre com tapete vermelho, não se torna uma referência, sempre passando pelas portas abertas. Ou tu bate 2 vezes, faz coisa que tu não quer, mas sempre na ética, né? E ali eles conheceram o trabalho de um fisioterapeuta. Eram atletas profissionais, já conheciam fora do Brasil, e logo em seguida eles me indicaram, então, para eu ser fisioterapeuta da ATP, que é a Associação de Tenistas Profissionais, mas com um probleminha, porque eu era mulher, né?
e a ATP nunca tinha tido uma mulher no quadro dela. Então, eu não entrei de cara, tive que passar algum tempo em treinamento, que foi ótimo, porque aí o meu treinamento era com fisioterapeutas fora do Brasil, Ramiro, eu não conhecia nenhum equipamento. Eu não sabia fazer botinha de tornozelo, porque não se tinha bandagem No Brasil. No Brasil não tinha. Tinha o esparadrapo Kremer Esparadrapo aquele. Kremer, exato. Que o cara não jogava. Entendeu? Então, assim, foi uma oportunidade bárbara. Se tu ganhou dinheiro como profissional, não. Tu paga para ter toda essa experiência. Depois vem a recompensa financeira, mas no momento tu paga para ter experiência, né? E foi isso. E fiquei na ATP sempre com a minha clínica. Eu sempre tive a minha clínica. Mesmo que eu viajava 40 semanas por ano, eu sempre tive a minha clínica. Eu nunca podia perder o meu pilar, né? Então, quando eu fiquei grávida da minha filha, eu larguei, então, as viagens e fiquei só em Porto Alegre. Sempre em contato com os atletas vinham a mim até hoje, mas eu já estava, então, sendo mãe. Sim. E aí eu parei de viajar até entrar a vela olímpica na minha vida, que aí eu voltei a viajar com a vela olímpica, porque uma tripulação eu cuidava, que é daqui de Porto Alegre, e nós fizemos alguns mundiais. Comecei em 2013 e me aposentei definitivamente de viagens em 2023. Nossa. No esporte, essa é a minha trajetória, mas a minha clínica sempre. Dei várias aulas na PhysioWork, foi 2014 foi meu último curso, e ali eu decidi que eu não queria mais dar curso, queria fazer algumas coisas diferentes. Queria escolher para quem eu desse aula, né? Sim. Foi bom, também é uma decisão bacana. São momentos, né? Mas que história legal. São momentos. E essa parte que tu fala que muitas vezes, ou a maior parte delas, a gente pagar, a gente ir atrás. Eu vejo que hoje é muito difícil as pessoas entenderem isso. Porque hoje a primeira coisa que as pessoas perguntam é: quanto eu vou ganhar? Posso não trabalhar sábado? Vai ter vale transporte? Então é uma realidade talvez muito diferente, principalmente do momento atual. Eu fui mais ou menos por essa linha também. Eu, no início ali da minha vida de fora, eu queria trabalhar com esporte e eu botei, eu quero fazer duas coisas: ir para um campeonato mundial nos Jogos Olímpicos. E quando eu comecei, eu fui em um ano a 6 eventos do COB. Que bacana. Olimpíadas escolares, que era gurizada de 12 a 14 anos. Eu fui numas Olimpíadas escolares de 17 até 17, jogos universitários. Eu fui em tudo que tu pode. E de todas as modalidades? Tudo. Eu ia como... Sim, fisioterapeuta do grupo. Do grupo do Rio Grande do Sul. Sim. Então, eu fui um ano em tudo que é coisa. Isso em 2013. Fui em 2013. Larguei, trabalhava de CLT numa clínica, larguei e disse, aí eu tinha uma bolsa do mestrado, disse, é isso aqui que eu tenho para me virar. Que bacana. Fui fazendo. No outro ano, eu recebi um convite da Confederação Brasileira de Basquete para trabalhar com eles. Eu estava trabalhando 6 meses na Confederação Brasileira de Basquete. Eu lembro até hoje, um sábado de tarde, num churrasco, me liga um brasileiro que na época trabalhava na Federação Internacional de Basquete. Meu Deus. Ramiro, aqui é o Geraldo, que era o nome dele, falou assim, meu nome é Geraldo, sou responsável aqui da FIBA Américas, e me indicaram o teu nome, você está fazendo um trabalho legal de preparação física com os atletas jovens, que você está te metendo com os árbitros também, tu pode ir pro Canadá semana que vem? Posso. Como é que tá o teu inglês? E eu não falava nada de inglês, né? Não, posso, tá ótimo. Tá ótimo. Tem passaporte? Pior é que eu tinha. Que bom que tinha. E aí fui pro Canadá, depois de lá. Tu vê. Assim, tu querer, tu te
doar para aquilo, porque aquele negócio, o esporte ele te traz muitas coisas. A questão monetária ela não é o que vai valer a pena, mas tudo que te proporciona, principalmente de experiências, Nossa. é fora do comum. Velocidade assim. de raciocínio. Tu tem minutos para atender alguém. Tu tem que raciocinar, colocar alguma técnica e o cara tem que voltar. Ou tu chega a dizer, acabou, não tem como ir. Então, assim, eu acho que a física esportiva, essa de campo, te dá muito raciocínio. Muito, muito. E a outra, atender várias pessoas ao mesmo tempo, com a mesma integridade. Com a mesma integridade. Tu faz aqui, tu faz ali, tu faz aqui, sabe? A gente aprendeu assim a olhar. Claro, nós estamos trabalhando com pessoas que têm um comando, um entendimento de comando verbal diferenciado. Exato. Né? É diferente. É que nem eu brinco, é que trabalhar com atleta é mesmo que trabalhar com militar. Exato. É só dar ordem. Dá uma ordem, tu diz, estende o cotovelo, a pessoa entende onde é o estende o cotovelo. Outras pessoas, a gente vai gastar um pouco mais de tempo para fazer esse comando verbal ser executado pelo corpo, né? Mas no atleta, não. No atleta, vamos, vai, cara. Ele aceita. Então, assim, é desafiador para nós. É muito desafiador. Mas é muito compensador. Com certeza. Nossa. É muito compensador. Então, o grande segredo, isso meus pais me ensinaram muito. Quando o cavalo encilhado passar, se tu não pegar, ele não volta mais. Com certeza. Escolhe bem o cavalo. Mas pega. Com certeza. Pega. E o pai ainda dizia, te arrepende de ter feito. Exato. O máximo vai... Tentei, né? Tentei, não gostei, realmente isso aqui não serve para mim. E esses dias me perguntaram se tu nunca foi convidada para ser fisioterapeuta de um único atleta. Fui várias vezes, mas não era o que eu gostava. Eu sempre preferi ou ser da instituição, né? Ou ser de uma equipe, ou ser da minha clínica. Sim. Entendeu? Claro. Porque aí o comando segue sendo... Segue contigo, claro. Mas admiro muito quem consegue, porque é um desafio maior. É um desafio, nossa. É um desafio maior. Tu ser o único responsável, né? É um grande desafio. E de repente tu tem e não tem, né? Exatamente. Qual foi o momento que mais te marcou na tua carreira? O momento que mais me marcou na minha carreira. Puxa vida. Aquele momento assim, olha, valeu a pena? Ou algum paciente, algum atleta que teve alguma conquista? O que foi aquele momento que assim, ó, valeu a pena? Um atleta tem. Até hoje, assim, eu olho com muito carinho o André Guem, que hoje ele foi um grande atleta, tenista, e o André teve uma cirurgia brutal de ombro. Lutamos, tratamento conservador, não foi para a cirurgia, e pós-cirurgia foi o melhor ranking dele. E foi um trabalho lindíssimo. Ele é um atleta maravilhoso. E então, assim, ver o André tão bem me deixa muito tranquila. Assim, e foi uma honra poder ser a fisioterapeuta dele, porque que pessoa dedicada. Assim como ele é hoje como comentarista, ele é dedicado, e é bom a gente trabalhar com pessoas dedicadas, né? Mas eu acho, assim, que destaque na minha carreira mesmo, ter participado dos mundiais de vela com a Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan. A Fernanda tem 6 Olimpíadas, eu aprendi e aprendo com ela até hoje. É de uma lisura, de uma ética e de uma mulher, assim, incrível. Então, tu poder acompanhar uma atleta olímpica, assim, na maior das intimidades, de um pré-competição, um pós-regata ruim, um pós-regata bom,
e ver ela cuidar dos filhos, entendeu? E eu fazer parte daquilo ali, da gente poder compartilhar aquele momento. É bom demais. É bom demais. É a recompensa que a gente busca, né? É a recompensa que a gente busca. Porque não é só fisioterapia. Com certeza. A gente se torna uma família. Isso é a fisioterapia esportiva entrega, né? Com certeza. A gente se emociona, Enfim, a Sojipa foi uma escola, poder trabalhar na ATP. E tem um torneio que me marcou muito, é eu ter feito o Aberto de Roma, que foi a cidade que eu escolhi. Só deu coisa errada. Foi um caos. Um caos. Que cabe um podcast só pelo caos. Mas ali... É o perrengue chique. Foi o perrengue, olha, chique, não tinha nada. Mas ali separou o joio do trigo. E sim. Tu quer mesmo? É isso. Ou tu não quer. Perfeito. Pessoal, já falamos bastante. Com certeza teremos muito mais assunto ainda para desenvolvermos hoje. Esse é o PhysioWork Podcast. Meu nome é Ramiro Inchauspe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de já deixar o joinha para que esse conteúdo seja entregue para muito mais pessoas e assim a gente consiga cada vez entregar nosso conteúdo de qualidade a mais amantes da fisioterapia, curiosos, outros profissionais da saúde. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, dúvidas, sugestões, perguntas. Tá com alguma dúvida? Já deixa o seu comentário aqui embaixo e clica nesse sininho que está ali do lado. Sempre que tiver um conteúdo novo, um podcast, qualquer coisa, você será avisado em primeira mão. Dando sequência ao nosso próximo bloco, fisioterapia de alto rendimento. Quais são as lesões mais desafiadoras do membro superior em atletas de arremesso e saque? Opa! O ombro. Impacto póstero Posso superior. fazer um adendo? Por que eu coloquei arremesso e saque? Porque tem outros desafios dentro do overhead. Sim. Beleza. Só para o pessoal não ficar... A posição que mais lesiona é essa aqui. Né? A posição que mais lesiona. Nós vamos abdução com rotação externa e extensão. Essa é a posição que mais lesiona. Tu fazer essa posição dos 6 anos de idade até 80, é impossível que não vá lesionar. Então, nós temos na alta performance, a gente vai incluir o infanto-juvenil, que é um treinamento muito forte, né? Tu mesmo falou dos jogos infanto-juvenis. Então, a partir dos 14 anos, eles já são considerados alta performance e eles estão fazendo este gesto. Com isso, dentro um ombro bem de alta performance, existe o impacto póstero superior, que não é um impacto subacromial. Este impacto, o supra e o infra, eles entram para dentro, entre a glenoide e o húmero, e eles dão um beliscão. Cada vez que o cara vai ali, pá, dá um beliscão. É uma lesão muito grave, que diminui a performance. O tratamento conservador é ouro, né? E aí, quanto mais cedo a gente pegar, melhor vai ser o resultado. Mas pode levar para a cirurgia. Eu joguei handball dos meus 12 aos 22, parei 2 anos e joguei mais 1 ano. Eu nunca tive uma lesão de ombro, mas em compensação 3 LCA, 2 original e 1 enxerto. Bom, não ter a lesão no ombro é uma bênção e é sinal que tu tinha uma transmissão de força maravilhosa, né? Ou seja, a ocupação, tanto as lesões, a ocupação dessa cadeia cinética é perfeita, a transmissão de força. Porque, na realidade, o membro superior, ele está responsável por 40 e poucos % só da força do arremesso. O resto tudo é feito Exato. da parte de baixo, né? A hora que eu diminuo ou tenho algum bloqueio nessa transmissão de força, eu certamente vou estourar o ombro
cotovelo do arremessador e as lesões de punho. Então, é muito importante a gente ter perna para poder não ter lesões de overhead. Então, nós vamos ter 2 tipos. Pela repetição adquirida e pelo trauma ou por um gesto errado. Mas na alta performance, a gente, principalmente no vôlei, né, no beisebol, nós vamos ter as lesões de ombro com uma gravidade bem importante. Eu achei legal esse ponto, porque realmente todos esses esportes, handball, vôlei, beisebol, sei lá, Polo aquático. são esportes que a pessoa precisa de uma sinergia corporal muito grande. Esses tempos eu estava vendo um vídeo que o rapaz estava realmente analisando em câmera lenta o movimento do beisebol. Então ele começa no pé, aí ele tem o chicote, e aí tem toda a questão do quadril, pro cara, que se o cara fizer só com o braço, vai o braço chega junto. Ali, ó. Então é toda uma sinergia de movimento que sai lá do pé. Mesma coisa, agora vamos para uma outra pergunta. Agora é uma impressão minha. Antes do CrossFit não existia lesão overhead. Eu falo brincando porque assim, ó, antes do CrossFit era lesão de membro superior. Então parece que depois que o CrossFit veio, principalmente com porque aqui eu já trouxe um rapaz do powerlifting e um do LPO. E ambos agradecem o CrossFit por ter dado um boom nas modalidades, que ninguém falava dessas modalidades. Sim. Então o CrossFit, no começo, ele veio muito errado para o Brasil, todo mundo sabe, mas foi uma modalidade que acendeu outras. Sim. E muita gente tirou muita gente do sedentarismo. Começou a fazer LPO desgovernadamente. Chega a dar um arrepio. Teve muito problema com... E aí agora? Aí a gente teve, que nem eu falo, a gente teve 2 booms de lesões de membro superior. Primeiro foi o CrossFit, aí o pessoal teve que aprender como que se trabalha o CrossFit, e aí de uns 2 anos pra cá o beach tênis. Certo. Então tu vê 2 esportes novos que nós não tínhamos, e isso é muito legal da gente ver. Nós não tínhamos o infanto-juvenil. Então, ser atleta infanto-juvenil é uma preservação do que nós vamos ser como adulto. O tênis lesiona menos que o beach? Muito menos. Por quê? Essa criança começa com 6 anos e meio, um tipo de bola diferente, raquete diferente, e ela vai chegar na fase adulta sabendo jogar, e é o que a gente fala, é um esporte sem sotaque. Né? Então, assim, uma plasticidade incrível. Quando era pequeno, aprendeu a coordenar, saltar, tudo. O que aconteceu com o beach? Ele é fácil, até a Silviane joga, é muito fácil. Eu jogo assim, eu jogo assim, eu jogo assim, sai tudo. Quando quer jogar assim? Joga assim, entendeu? Joga de qualquer jeito, aquela bola passa. Só que eu nunca fui atleta. Eu brincava, corria, pulava. Ou seja, a minha plasticidade cerebral ela não foi desenvolvida para o esporte de raquete. E isso lesiona. Eu não vou poder jogar beach? Pode. Mas tu não pode jogar beach 7 dias por semana. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. E é isso que acontece. É isso que acontece. E sem nunca ter feito nada na vida. Não é nem o fato de não ter feito um esporte de raquete. A pessoa nunca fez nada na vida. E vai. Então, o cross aconteceu a mesma coisa. As pessoas começaram a fazer crossfit adultas. Sem nunca ter ido na academia. Sem nunca ter ido na academia. Sem nunca ter ido na academia. Então, o crossfit lesiona? Sim, ele lesiona. Se nós seremos sérios, justos e moderados, né? Nós diremos, o crossfit lesiona. Mas não é o crossfit. É a vaidade da pessoa que está fazendo esse esporte. E agora, novembro, nós 2 subimos bem. Novembro é um caos, porque eu vou ficar bonita. E bonito. Projeto Verão. Para dezembro. Não lembrou isso em abril do ano passado. No abril desse ano. Abril, em novembro. Então, eu vou aumentar o meu nível
de exercício. Eu quero botar mais peito, eu quero fazer mais. E isso vai ter uma consequência. Não lesiona esse ano, mas a gente não enxerga os tendões, né? Eu não sei o que está acontecendo com o meu tendão lá dentro. E isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa muito séria. Ou seja, a parte cardiorrespiratória, tu sabe melhor do que eu consigo adaptar ela rapidamente. A parte músculo-esquelética e de tendão, eu não tenho adaptação rápida. Eu demoro 3 a 4 meses para me adaptar. Eu demoro demais no meu tendão. Então, eu não sei se ele está lesionando ou não. Quando ele lesiona, ele já vem... Já estoura. Exato, ele já vem com uma carga degenerativa muito grande. E aí, lesionou o ombro no cross. Eu vou pedir assim, tu não pode ficar na barra. Então, eu não vou fazer fisioterapia. Exato. Eu prefiro a barra. Depois volta estourado. Depois volta estourado. Então, o problema não é o cross. Sim. É a vaidade. Uma professora de yoga falou para mim, eu adorei. Ela disse, aí o que lesiona na yoga é o ego. O que lesiona nos esportes é o ego, é a vaidade. É aquele, assim, tu sabe que tu tem que jogar muito e repousar, né? Tu tem que dormir, tu tem que comer, tu tem que dar um intervalo. Mas não. Eu vou jogar hoje, vou jogar amanhã, eu vou jogar todos os dias. E aí, tu vai pagar um preço daqui a um tempo. E esse preço é alto, gente. Com certeza. Esse preço é alto, porque a gente não vê o tendão lesionando. Nós vemos apenas a dor, a gente só sente dor. Só que dor, ela está separada da lesão tecidual. Eu posso estar lesionando o meu tendão e não ter dor. E ao contrário também existe. Qual o erro mais comum que tu enxerga em processo de reabilitação de ombro? Acho que vamos ficar com o desfecho dor. Não tem dor, tá pronto. Não tem dor, tá pronto. Tá, então olha essa aqui. O que você considera essencial na avaliação de um atleta overhead e quando ele está pronto para voltar? Boa. Ele está pronto para voltar. Assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a nossa avaliação de fisioterapia mudou. Muito. Muito. Hoje a gente se foca na deficiência que o atleta tem. O que é deficiência? Diminuição de amplitude, diminuição de força, erro em recrutamento, enfim, vou definir as deficiências. E uma das deficiências, do que ele tem é o sintoma da dor. Mas uma outra que aparece e que custa a perceber é eu tenho diminuição de capacidade. Por exemplo, no tênis, no saque. Eu não estou conseguindo mais imprimir a mesma velocidade e a mesma força. E aí, eu acho que isso não é lesão. Eu acho que isso é falta de treinamento. Aí eu aumento o treinamento. Aumentou a carga. Eu aumento a carga. E, no entanto, é uma lesão. É uma lesão, já uma lesão provavelmente tendinosa, que eu já estou com uma tendinopatia significativa, só que eu não tenho dor. Então, o nosso desafio é ultrapassar o desfecho dor e só dar alta quando aquele tendão está dizendo, ok, eu já tenho força e velocidade. Porque a velocidade é difícil, né? Muito. A velocidade é um desafio para nós. Eu acho que é o mais difícil, assim. Tu imagina, tu como lançador, gerar velocidade no braço é barro. Então, assim, eu preciso ter muita perna para gerar velocidade. Exato. Né? Porque aí que nem o conjunto de velocidade que a gente vai trabalhar força, se a gente for trabalhar força para gerar velocidade e a gente tem um tendão que está ali quietinho, que a gente não sabe que ele está lesionado, mas a gente está sem força
E aí a gente precisa trabalhar força. Sem saber que o tendão está machucado, a gente vai colocar mais carga, a gente vai daqui a pouco trabalhar com 90% de uma carga máxima da pessoa e não ter resultado. O que a gente faz? A gente estoura o tendão. Exato. A gente perpetua a lesão. Só que isso é uma ciência, né? É, claro. Isso é uma ciência. É uma ciência que perpassa, assim, pelo calendário, pela ansiedade, e a gente tem que ter isso que tu falou, assim, de o fisioterapeuta precisa estudar. Nós precisamos estudar muito. Muito. Tudo isso é novo. Exato. Tudo isso é novo. Quando eu comecei, a tendinopatia era tratada sendo imobilizado. Olha se a gente vai imaginar uma coisa dessa, né? Então, gerar carga ideal no tendão também é novo. Nós também estamos aprendendo. Né? E não sabemos ainda. Não sabemos. Não. Tem muita coisa boa vindo. Exato. Hoje nós temos um pesquisador no Brasil. E essa semana eu coloquei um vídeo de testes que fizeram em um equino, do tendão de um equino. Principalmente porque o cavalo ele salta, ele corre, ele tem umas patinhas fininhas e um corpo enorme. Então, tu consegue botar esse vídeo pra nós na TV? Se tu conseguir, sabe qual vídeo eu tô falando? Não. Tá, tu vai entrar no Instagram da Physiwork. É um vídeo que tem uma pata de um cavalo. Aí a gente fala sobre o vídeo. Que eles analisam o quanto de carga o tendão do cavalo suporta. E é um absurdo, assim. É um absurdo. Então a gente não sabe. Não sabe quanto que suporta realmente um tendão. E outra coisa legal do tendão é hoje a gente fala a diferenciação de tendão de membro inferior e tendão de membro superior. É claro agora. Exato. E é quase absurdo não pensar que é diferente. Exato. Então, assim, um é mola, outro é resistência, e a gente tratava tudo igual, A gente tratava tudo igual. E a gente tem melhor resultado agora com o tendão. Claro, a gente diferencia. E os nossos melhores resultados ainda são lentos, né? Sim. Porque tendão demora 4 meses para dar uma resposta positiva biológica. A dor não, mas o tendão sim. Perfeito. O tendão sim. Seguindo. Vamos para o bloco 3, onde a gente vai falar de ensino, mentoria e formação de novas gerações. Com certeza já passaram muitos profissionais por ti, muitas pessoas que conseguiram te sugar, muitas pessoas que não valem a pena lembrar. Primeiramente, como que tu enxerga hoje o profissional de educação física, de fisioterapia que está vindo? Ele é menos interessado, ele é mais interessado? Pelo fato de ter tudo na sua mão, ele não busca o básico? Essa é a geração dos meus filhos, tá? Então, eles têm maravilhas que eu... Eles são da saúde? Não. A minha filha tá terminando medicina. Tá. O meu filho é da inteligência artificial. Esse aí tá no lugar certo. Esse aí vai ser milionário. Esse vai ser milionário. A outra vai estudar bastante. Ela vai estudar bastante, um pouco mais. Então, assim, eu adoro conviver com essas pessoas jovens. Eles têm muito para nos entregar. Muito. Mas eles têm muita informação. E o fato de ter... Minha opinião, o fato de ter muita informação confunde na hora de executar, entendeu? Então, eles têm talvez uma dificuldade em executar, e essa dificuldade em executar deixa eles mornos. E isso me preocupa. Essa coisa morna. Amanhã eu vejo, professora me dá o PowerPoint, professor tem certificado, tem que botar rasgar o certificado. Por quê?
Porque tu passou a aula inteira não me escutando e no final eu vou te dar o certificado. E isso me preocupa. Não tinha na minha época? Claro que tinha. Sim. Claro que tinha. Agora só tem mais pessoas dessa mesma... Então, assim, eu vou ver depois. E esquece que na tua frente tem alguém com muita experiência que já errou muito, né? Porque a gente é experiente porque errou mais, né? Os acertos ensinam, mas não ensinam tanto que nem o erro. O erro é inesquecível. Aproveita. Aproveita quem já errou, sabe? Então, eu vejo eles, assim, pouco interessados no que um profissional experiente tem para trocar. Um professor meu falava, inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Perfeito. Essa geração não, ela quer errar para ela aprender como é que é. Então, assim, eu sempre, assim, eu tento ensinar minha filha, por exemplo, minha filha numa sala cirúrgica, entenda que tu não sabe nada. Daquelas pessoas que estão ali, tu é a pessoa que menos sabe. Mas tu pode ser útil. Tu pode ser útil. Tu pode servir o café para os médicos. Tu pode ser solícita. Desde que eu imprimo. Doutora, eu subo a escada. Tu é jovem. E isso também é um aprendizado. Com certeza. Tu entendeu? Respeita quem está ali, aberto, sabe? Fazendo o principal para o paciente e ajuda essa pessoa. E o que a gente vê hoje, estou sendo super sincera, a gente vê hoje é o seguinte, professor ou doutor, eu li agora, saiu um artigo agora em outubro de 2025 que fala isso. Essa pessoa não teve tempo de ler o artigo de 2025, ela está trabalhando. Não é que ela não queira. E aí vem essa imposição, né? Ah, porque eu li o último artigo que saiu. Eu não tive tempo de ler o artigo ainda. Estou trabalhando. E se tu chegasse, professor, doutor, neste artigo, o senhor quer que eu faça um briefing, um resumo, alguma coisa? Olha que bacana. Isso é fazer o papel de aluno. Entendeu? O aluno tem mais tempo que o profissional. Nós fazíamos isso muito. Muito. Era tentar... Mas a coisa não tinha da onde se embasar, né? E agora tem muita informação. Me preocupa um pouco. Sabe? Não, mas não é só eu que estou preocupada. Os médicos estão preocupados com os seus alunos, os farmacêuticos com seus alunos, né? Quem vai nos tratar bem? Mas também está fácil se destacar. Exato. A pessoa que se destaca numa turma de 40, aquela pessoa que genuinamente quer ter o conhecimento junto com a informação, só vai, né? Exato. E educação a gente traz de casa, né? Com certeza. Eu sempre fui, vamos dizer assim, orientado pelos meus professores a aprender 3 coisas. Se eu aprendesse essas 3 coisas, todo o resto vinha fácil. Anatomia, biomecânica e fisiologia. O resto é... Sabendo ler, o resto tudo vai. Exato. E hoje parece que essas são as disciplinas que a galera menos gosta. Principalmente fisiologia, né? E aí vai a pergunta. A base faz a diferença? Faz. Faz. Ciências básicas. Faz total a diferença. Eu gostaria até de voltar a fazer. Porque também, quando tive oportunidade, não fiz tão bem como eu queria ter feito. E faz falta. A base é absolutamente tudo na nossa profissão. Nós somos escravos se a gente não sabe a base. Né? Então, assim, eu consigo raciocinar com a minha própria cabeça, se eu souber fisiologia, se eu sei cinesiologia, eu não preciso copiar. Eu posso me inspirar no exercício do Instagram, mas eu não preciso copiar, né? Porque eu tenho raciocínio cinesiológico,
eu tenho como analisar se aquilo é bom ou não para o meu paciente, que é a individualização do paciente, né? Então, assim, tem tendinopatia do supraespinal, esse é o exercício. Não. O problema maior é esse. Existe a tendinopatia do supraespinhal, existe a lesão de LCA, existe a tendinopatia tendão de Aquiles, só que a maioria das pessoas, ela vai botar na internet e buscar o exercício. Exato. E não saber qual estrutura, qual o movimento que faz, qual o movimento que piora, qual o movimento que melhora. Perfeito. Que é o básico. É o básico. É o básico. Tu tem razão. O pessoal já vai buscar, eu quero um exercício para tal coisa. Isso. E não, bom, vamos ver essa estrutura, o que se inerva aqui, o que eu posso começar, né? Exato. A cinesiologia olha, é a nosso diferencial. É o nosso diferencial. Ou seja, nós sabermos cinesiologia, a gente consegue fazer todo o planejamento. Assim, ó, olha que coisa engraçada. Esses dias eu tava na academia, porque eu gosto muito de academia. Academia raiz eu gosto. Eu fui na academia, fui num leg press e botei, sei lá, 40 quilos de um lado e tinha 20 do outro. E fazendo, e fazendo, e fazendo. Aí o profissional da academia foi lá, cara, tem que... Aí eu assim, por quê? Aí ele assim, não, que tem mais peso de um lado, não. Aí eu falei assim, cara, tu é formado? E ele assim, sou. Eu também sou da área e tal. Cara, o que eu vou fazer aqui é uma brincadeira, tá? Cara, isso aqui é um vetor unidirecional. Eu posso botar toda a carga de um lado ou do outro, que a alavanca é a mesma. Não é uma polia que eu tô botando. Então, assim, ó, os caras não sabem o básico. Exato. Porque é um vetor único. Não, independente se eu botar carga aqui ou aqui, a carga é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, olha, o ponto é diferente de uma barra que se tu botar aqui. Então, assim, ó, o básico. Aí eu falei assim, cara, isso aqui não é nem... Até brinquei, cara, isso aqui não é nem faculdade, isso aqui é física. Bom, tu vê, a gente deveria saber física. Eu tive lá biofísica na faculdade. Tivemos a biofísica, né? Então, nós precisaríamos... É muito difícil. Biomecânica é muito difícil. Nossa, biomecânica é... Biomecânica é muito difícil. A fisioterapia é difícil. É difícil. E hoje, assim, até... Se eu parar para pensar aqui, boas pessoas de biomecânica, hoje eu teria que contar nos dedos, assim, porque até isso... Tem diminuído. Tem diminuído. E tem diminuído muito, não é, pode ser alguma crítica à linha de pesquisa, tá? Mas, assim, é tudo meio moda, né? Então, agora não é tão bacana falar sobre biomecânica nas lesões. Concordo. Mas como não vamos falar sobre a minha... eu sou muito mecânica na minha visão, e isso não é... Agora tem muito... É biopsicossocial. A minha visão sobre biopsicossocial é eu entender bem o bio. Sim. Compreender o psico, compreender o social, mas me procuraram pelo bio. E aí eu fico também com receio, digo assim, é biopsicossocial, essa pessoa não está ficando boa porque ela tem um estresse doméstico ou uma insatisfação no trabalho, é isso que está potencializando a dor. E a minha parte? Será que eu estou fazendo o nível superior que eu posso? Tá, estou fazendo. Bom, então vamos procurar outra solução. Mas esta pergunta, a gente tem que estar sempre refletindo. E essa questão do biomecânica não tá na moda, tem um rapaz que eu sigo aí, e ele falou que ele tira sarro com outras pessoas. Então, ele trabalha muito com biomecânica e as pessoas chegam até ele e falam assim, não, mas em tal lugar eu vi que agora não tem movimento perfeito. Em tal lugar eu vi que assim... Aí tem uma que ele fala muito legal. Isso, seu animal... Vai lá fazer o teu treino de overhead, e faz assim, ó, vê se não vai te machucar. Adorei. Então, assim, ó... Como assim não tem movimento perfeito, Aí ele pega e corta assim, ó, ele faz assim, tirando as brincadeiras. Gente, o esporte tem movimento perfeito. Aí ele faz assim, mas o Bolt não sei o quê. O Bolt é 1 em 1 milhão. Então, assim, ó, são coisas que parece que as pessoas querem mudar uma coisa básica com o tempo, né? A gente fala muito hoje de economia de energia. Então, assim,
Não existe o movimento, existe movimento econômico eficaz e que, obviamente, ninguém vai arremessar assim, né? Exato. Isso não é um movimento econômico. Então, tu não espera que alguém vá fazer numa postura qualquer, né? Então, aí teve aquela época, são tudo por épocas, né? Teve aquela época que falaram que era qualquer postura serve, né? Então, não é a postura que causa dor, não, qualquer postura serve. Mas como assim? Uma postura que tem que ter uma economia de energia. Então, nós temos que cuidar muito com a moda, né? Como a gente vive num mundo de marketing, uma palavra assim poderosa pode confundir quem está começando. Não vai confundir o Ramiro, mas assim, quem está começando, que já está iniciando, assim, pô, professora, ainda está falando sobre biomecânica, isso já passou. Não passou. Exato. São conhecimentos que nós precisamos ter para agregar o psicossocial, né? Então, nada é jogado fora, é tudo somado. E isso também a gente tem que ter cautela, né? Hoje, é que nem eu brinco, hoje tudo que a gente vai falar, a gente tem que tomar cuidado para não ser cancelado. É para não ser cancelado. Então, assim, ó, mas é isso, é aquela coisa, é falar o certo com embasamento, não querer inventar. Exato. Que se torna fácil. Um homem sério é um homem justo e moderado. O meio termo sempre é o melhor, né? É não abandonar nada e não também ficar para sempre, né? Sil, vamos para o nosso penúltimo bloco, antes do Sil Responde. O que ainda te emociona ao tratar um paciente? Eu tentei me aposentar em 2020 na pandemia. Fiquei 15 dias aposentada e não aguentei. Eu me emociono com o paciente. Eu me emociono muito com o paciente. O que te deixa triste essa lesão? O que tu não consegue fazer? E construir com ele a capacidade, sabe? Isso ainda me emociona muito. E a fisioterapia tem me emocionado cada vez mais, porque tem muita gente boa. Vocês estão trazendo coisas maravilhosas para a fisioterapia. A fisioterapia está crescendo de tal maneira. A fisioterapia esportiva hoje ela é respeitada no mundo inteiro. Nossos colegas são chamados para serem fisioterapeutas dos jogadores, né? Tu foi chamado uma entidade internacional. A gente faz um trabalho muito bacana aqui. Então, assim, atualmente, a fisioterapia me demanda muito mais estudar e ela me emociona porque cada vez... Tu vai num congresso, tu fica assim, nossa, é feito aqui, né? É made in Brasil que está sendo feito, construindo. E ainda tem uma coisa que eu não faço, eu não me atraso. Meu paciente sempre, olha, rara vez, né? Pode acontecer, em 40 anos tem que se atrasar, mas assim, a minha alegria maior é abrir a porta. É abrir a porta. E por que tá sorrindo às 9 horas da manhã, 8 horas da manhã tu já tá rindo? Nossa, é muito bom, né? De tarde já não é a mesma coisa. Mas o paciente ainda me emociona demais. Adoro. Se pudesse deixar uma frase para os fisioterapeutas do futuro, qual seria? Estejam preparados. Passaporte em dia, visto em dia, inglês em dia. Não fecha, não atende o telefone para as oportunidades e não espera a oportunidade vir para se preparar. Eu acho que eu fiz isso de uma certa maneira, assim, e sempre disse sim, né? Eu estava preparado. Sempre disse sim, exato. Estar preparado. Tu tem que estar preparado, e se não, né? Assim, eu vou dos dois pontos. Estar preparado sempre vai ser melhor, mas muitas vezes a gente se prepara no meio do caminho. Tu tá preparado para dizer o sim. Dizer o sim, né? Entendeu? A base, ter o passaporte. Exato. Né? Ter o passaporte, ter as coisas em dia.
né? E aí a demanda vai acontecendo. A Exato. demanda vai acontecendo. A lesão mais desafiadora de tratar? O punho. As lesões de punho são muito desafiadoras. Uma articulação muito instável, muito delicada. O atleta frágil, muita demanda. Ninguém vai pra academia ficar fazendo assim, assim. Não, vai fazer apoio que vai acabar com o punho, vai se dependurar que vai acabar com o punho. E nós temos resultados bons depois que lesionam as estruturas graves, né? Como a fibrocartilagem, como a fratura de estresse, ruptura ligamentar. Nós temos bons resultados. Excelentes, claro que tem, mas não é a maioria, né? Exato. Então, o punho... Eu, por exemplo, não deixo meu tenista fazer flexão com apoio assim, ó. Só assim. Essa mania de chamar a flexão de apoio é do gaúcho? Sério? Sério. E nós errando por aí. Eu fui dar um curso há 2 meses atrás em Belém do Pará e comecei a falar, não, apoio. Falei umas 2... E aí a pessoa, o que é apoio? E eu, apoio? Ela assim, flexão? Eu, flexão? Flexão pode ser tanta coisa, eu acho que a gente tá certo. Flexão de braço. Flexão de braço, né? Um erro que te tornou melhor? Um erro que me tornou melhor. Não temos tanto tempo assim para dizer tudo, né? Não. Mas assim, não saber recursos eletrofísicos. Não saber isso é um erro. Erro de um fisioterapeuta. Não saber recursos elétricos. E me tornou melhor porque eu na pandemia estou com tempo, eu agora vou aprender. E eu me tornei um fisioterapeuta melhor quando eu deixei o ranço de lado e entendi que eu poderia ter um auxiliar maravilhoso. Auxiliar, só monoterapia não existe, e escolhi mentores. Claro. Eu tenho um mentor maravilhoso, que é o Alexandre Cavalieri, Viviane Cristiano. São pessoas que eu escolhi para me mentorar naquilo que eu não sei. E eu acho que foi um erro mesmo. Eu também aprendi laser com a Viviane. E sigo aprendendo. Pavor. Eu não uso muito, mas assim, é necessário. É necessário. Coisas que melhoraram na fisioterapia. Exato. Não é aquela coisa de botar choquinho. Pronto. Não. Isso aí já mudou há muito tempo. Não, mudou há muito tempo. E não se queima mais paciente. Exato. Agora se queima na dermato. Tá bom. Já queimei muito paciente. O músculo mais negligenciado do ombro? O músculo mais... Oh, que boa pergunta. Subescapular. Subescapular, né? Coitado, não serve pra nada. Serve pra doer, ninguém lembra dele. Ponto de gatilho dificílimo de desativar. Nossa. Um livro que te transformou na sua visão clínica? Mark Dutton. Fiz a tradução dele por 2 vezes. Uma coisa maravilhosa, de vez em quando eu leio. Os livros não servem para atualização, mas servem demais para te conhecer o pensamento terapêutico do autor, ciência básica, tá? E tu entender da patologia. Fisioterapia esportiva é? Vida em movimento, alegria. Maravilha. E agora a gente vai para a parte final, então, aquele bate-papo, jogo rápido. Respostas curtas, diretas e objetivas. Fortalecer o core previne lesões no ombro? Sim. É curta, né? É curta. Não é um tratado, não, né? É mito ou verdade? Vamos lá de novo. É mito ou verdade? Eu também não soube explicar a pergunta, né? Mito ou verdade? Fortalecer o core previne lesões no ombro? Verdade, né? Dá para ampliar, mas é verdade. É verdade. Vamos pensar ali na sinergia, transmissão de força, eu preciso fazer a rotação e tudo, aquilo ali passa pelo core. Ultrassom ainda é uma ferramenta essencial na fisioterapia esportiva? Não. Mito? Essencial é mito. Tá.
Por quê? Vamos... Primeiro que a fotobiomodulação é essencial. Porque a gente consegue fazer recovery, a gente consegue fazer regeneração, a gente consegue fazer muita coisa. E o ultrassom, ele... Por exemplo, eu não consigo usar um ultrassom para tratar o meu supra. Não passa, né? Então, assim, eu perco muito na hora de fazer... os parâmetros não são fáceis, tem a gordura, eu tenho que estudar muito para acertar o parâmetro. Então, não é fácil usar o ultrassom como um recurso que seja efetivo. Ventosa só serve para deixar roxo? A gente acha que atualmente sim, mas eu já achei que era bom. Mas tem uma... Posso prolongar a ventosa? Depois o Eric, ele faz os cortes para ficar dinâmico. Então tá. A ventosa, ela tem um desfecho, né? Ela diminui dor no momento. E isso no esporte, às vezes, é só o que eu preciso. Sabe o que eu comecei a ficar com raiva das ventosas? Porque eu sou um adepto do CrossFit. E o crossfiteiro adora a ventosa. Sim. O jogador de beach tênis adora a ventosa. Sabe o que eu fico possesso? Os caras metendo ventosa no meio dos campeonatos, os caras indo pro sol com ventosa. Adoro uma mancha. Adoro uma mancha, né? Adoro uma mancha. O ombro do atleta overhead nunca volta a ser como antes após uma lesão? Preciso responder para as pessoas escutarem. Não volta. Alongar antes do treino reduz o risco de lesão? Não. Mobilidade é só onda ou realmente funciona? Funciona. Crioterapia melhora a recuperação muscular pós-treino? Não. A liberação miofascial tem mais efeito neurológico do que mecânico? Difícil. Depende. Mas já mudamos, né? Já mudou bastante. Já mudou bastante, não machucamos mais pessoas, apesar das pessoas gostarem de ser machucadas. Ela gosta de ser machucada. É. Eu tenho um ponto nesse quesito, sabe? Sobre liberação miofascial, principalmente em atletas. O atleta ele sempre teve um limiar de dor maior, então o profissional tinha que fazer mais força. E aí quando veio para a pessoa comum, eu acho que meio que tentou trazer isso e achou que tinha que fazer uma coisa que era dolorida. E aí as pessoas melhoram a dor, mas por um outro mecanismo. Exato. Né? Não porque, pelo que a gente pensava, a gente não tem que passar creme no atleta, nem ninguém, né? Ninguém vai para passar creme. Mas hoje a gente sabe que uma massagem relaxante entrega melhor que aquela dor que a gente causava. Que vai causar inflamação, que vai... Isso. Ainda mais no recovery. Todo atleta de alto rendimento deve fazer trabalho preventivo específico? Sim. A dor sempre significa que algo está errado? Não. Disserte mais. Fale mais sobre isso. A dor é um aviso que no momento não dei conta de me adaptar. Mas não está nada errado. Eu vou ter que repousar e talvez essa dor desapareça, né? Atleta sabe diferenciar a dor da lesão e a dor do cansaço, né? O meu filho tem uma frase, eu amei. Meu filho, tu tá bem? Como é que tu tá? Porque ele sempre foi atleta, ele estava treinando para uma meia maratona. Tu tá bem? Mãe, eu tô me sentindo como no meu maior auge da preparação física do tênis. Ou eu tô com sono, ou eu tô cansado. Atleta é isso. E isso vem dor no meio, né? Técnicas manuais são e serão sempre indispensáveis na prática clínica? Foram indispensáveis, hoje são um complemento maravilhoso que nós temos. A experiência vale mais que qualquer artigo científico? Sim. Mesmo que o Léo Costa, meu grande amigo, acha que não. Mas aí ele não atende ninguém faz uns 15 anos. Não bota a mão no paciente a vida inteira, aí é difícil. A experiência faz tomar, né? boas decisões, né? Sil, cada convidado aqui que passa pelo nosso podcast, a gente tem como símbolo entregar um presente. Que Neste caso, acredito que vai muito
ao encontro do que a gente conversou aqui. A gente, então, acredita muito que a única forma de a gente sempre seguir crescendo, sempre seguir desenvolvendo é através do conhecimento. Então, aqui tem esse nosso Coisa mais presentinho linda! que Isso aqui é assim. traz um livro, traz uma canequinha e 2 cafés. Ai, café com a Sil tá garantido. Aí, ó. Olha, muito obrigada. E um livro que eu espero que você não tenha lido ainda, mas... Hábitos Atômicos. A perfeição, a experiência vem através do hábito. Exato. Entendeu? A gente é fazendo que a gente aprende. Com certeza. Muito obrigada. Espero que goste. Espero Adorei. Nossa, que diferencial. Que possa passar um cafezinho. Esse cafezinho ele passa na própria caneca. Sim, coloca adoro. na caneca e bota só a aguinha quente. Quarta-feira farei o café com a Sil com o meu grande presente da PhysioWork. Nós temos vários projetos. Aquele negócio, a gente fala, falta mão de obra para nós. E a gente vai fazer aqui um programa semanal que é sobre leitura. Pegar um determinado livro e falar sobre o livro. Olha! Porque livro técnico de fisioterapia? Não, livros. Livros. A gente vai conversar com todos que a gente está entregando aqui. Como é que eu faço? Eu vou lá na livraria e começo a olhar, tá, esse aqui tá legal, esse aqui tá legal. E eu escolho os livros para trazer aqui. Que bacana! Então a gente tá com esse projeto porque a gente sabe que o brasileiro em si não lê nada. Então Sim. é uma coisa que a gente faz muito aqui, que a gente quer. Principalmente, tu não precisa, né? Que já lê de... Não, eu leio bastante. Então, mas eu a gente gosto sabe que tem de muita ler. gente que ainda deve treinar este hábito, porque é um hábito como qualquer outro. E para treinar o meu hábito, eu entrei num grupo de leitura, porque aí uma vez por mês, eu tenho que ler um livro por mês, um livro, um romance, entendeu? Que seja fora de qualquer coisa. Só que esses livros aqui são os que eu mais gosto de ler, que eu me aprofundo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muita gentileza. Tá? Sil, agora tu vai olhar naquela câmera lá e vai deixar uma mensagem final para todo mundo, para nossos espectadores, para estudantes, para profissionais, para curiosos. Eu acho que a mensagem final é assim, eu com uma experiência de 40 anos, ainda sou muito empolgada com a nossa profissão e eu espero que vocês tenham escolhido a profissão, que vocês estejam encantados com a fisioterapia. E o meu recado é estejam preparados para as oportunidades, não se comparem um com o outro, cada dia um vai ter uma oportunidade e o caminho é feito, é caminhando que a gente faz. Hoje eu tenho história para contar, mas quando eu iniciei não tinha nenhuma. E hoje eu rio dos meus erros, das minhas travessuras que eu fiz, mas sempre ousem fazer coisas diferentes, sejam ativos, sejam prestativos na profissão, eu tenho certeza que dá tudo certo. Sil, eu gostaria de te agradecer muito. Eu que agradeço. Pela disponibilidade de ter vindo aqui falar com a gente. Com certeza a gente teria assunto para 3 horas de... Nem falamos de lesão ainda. Não falamos de nada. Para 3 horas de podcast. Com certeza tu é um exemplo. Obrigada. Tu ter estado aqui com a gente hoje, a energia que tu transmitiu, a felicidade com que tu fala da fisioterapia, com certeza me estimulou muito a cada vez fazer mais, a cada vez produzir mais. E ver esse amor que tu trata a fisioterapia realmente é indescritível. Parabéns pela tua jornada até aqui. E parabéns para vocês, né? E o convite já fica feito, um próximo convite para estar aqui, para desenvolvermos outros projetos. A gente está, como eu falei, o que nos falta é mão de obra, mas a gente está com outros projetos. A gente quer fazer um modelo tipo TED Talk, que a pessoa vai vir aqui e ela vai falar num estilo mais de palco. Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo fazer essa construção. E, mais uma vez, agradecer. Conta comigo. Vou adorar divulgar e poder ser a mão de obra. E as portas estão abertas para o que precisar. Muito bem. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos vocês por estarem aqui com a gente hoje. Receber a Sil, falar um pouco da história dela, falar um pouquinho menos das lesões de ombro e dos esportes overhead. Com certeza teremos muitas outras oportunidades. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho e deixar aquele joinha para nós.
Eu agradeço mais uma vez, um abraço e até a próxima. Valeu! Obrigada.